Um orçamento de valor. Uma novela baseada em fatos reais. Capítulo 1. O custo do capital. A sala de conferências Amazônia estava gelada, mas não era pelo ar-condicionado. Era o silêncio. A diretoria da Eco Soluções esperava o kick-off anual do orçamento, mas este ano o ar estava pesado. Os resultados trimestrais não tinham agradado, e um grupo de investidores ativistas estava fazendo barulho no mercado, exigindo disciplina de capital. Beatriz, diretora de marketing, passava os slides de sua apresentação em seu tablet, uma última vez. Era um plano de 5 anos, ambicioso, focado em construir uma comunidade e uma lealdade à marca que tornaria a Eco Soluções sinônimo de tecnologia verde. Era sobre o longo prazo. Era sobre valuation e perpetuidade. Marcos, o CEO, levantou-se. Seu rosto normalmente bronzeado e confiante estava tenso. Bom dia a todos. Serei breve. Como sabem, nossos investidores não estão satisfeitos com nossos retornos. Eles veem muito capital sendo empregado para pouco resultado. Ele gesticulou para o homem sentado ao seu lado, quieto e observador, que ninguém ali conhecia. Este é Rafael Vargas. Ele se junta a nós como o novo diretor de FPIA. Rafael vem de um fundo de private equity e traz uma nova filosofia de gestão para a Eco Soluções. Rafael se levantou. Ele não parecia um contador clássico, de mangas de camisa e calculadora na mão. Ele usava um terno escuro bem cortado e tinha um olhar analítico que parecia dissecar tudo na sala, calculando o valor de cada ativo. Ele conectou seu notebook. A tela principal da sala não mostrou um slide de "Bem-vindo", mas uma única e austera equação. EVA igual NOPAT menos capital investido vezes WACC. Bom dia, disse Rafael, e sua voz era calma, precisa, sem inflexão. Meu trabalho aqui não é aprovar orçamentos com base no histórico. É garantir que cada real que esta empresa investe gere um retorno acima do seu custo. Muitos de vocês estão acostumados a ser medidos pelo EBITDA ou pelo lucro líquido. Isso acaba hoje. Um murmúrio nervoso encheu a sala. O diretor de operações, que comandava 3 fábricas, ajeitou-se incomodamente na cadeira. O lucro contábil mente, continuou Rafael. Ele ignora o custo do dinheiro. O custo do nosso capital, ou WACC, depois de muita análise, foi fixado em 12% ao ano. Isso significa que se o departamento de vocês utiliza 100 milhões de reais em ativos, fábricas, estoques, computadores, o que for, ele precisa gerar mais de 12 milhões de reais em lucro operacional líquido, o NOPAT, apenas para empatar, apenas para pagar seu aluguel financeiro. Ele avançou o slide. Era um gráfico de barras. Qualquer coisa abaixo disso, e vocês estão destruindo o valor da empresa. Estão literalmente pegando o dinheiro do acionista e o tornando menor. A partir deste ciclo, todo o orçamento, todo o projeto, toda contratação será medida pelo seu valor econômico adicionado, o EVA. Se o EVA de um projeto for negativo, ele não será aprovado. Simples assim. O silêncio era absoluto. Vamos começar as apresentações. Quem é o primeiro? Beatriz respirou fundo. Era melhor ir direto ao ponto. Ela se levantou, tentando manter a voz firme. Sou eu, Rafael. Beatriz Almeida do Marketing. Ótimo, disse ele com um aceno quase imperceptível, convidando-a para a frente. Beatriz conectou seu próprio notebook. A tela mudou da frieza dos números de Rafael para as cores vibrantes de sua campanha. Ela falou com paixão. Falou sobre branding, sobre comunidade, sobre participação de mercado de longo prazo e o valor da marca no balanço patrimonial intangível da empresa. Ela mostrou seu roadmap de 5 anos, culminando em um modelo de valuation, fluxo de caixa descontado, que não apenas justificava, mas dobrava o preço da ação no longo prazo. Ela concluiu,
orgulhosa do rigor de sua análise de perpetuidade. E para executar o ano 1 deste plano, estamos solicitando um orçamento de 20 milhões de reais. Ela olhou para Marcos, o CEO, que assentiu, e depois para Rafael. Rafael permaneceu em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Obrigado, Beatriz, disse ele sem emoção. Foi uma bela apresentação sobre o futuro distante. Agora, vamos falar sobre este ano. Ele se levantou e reconectou seu próprio notebook. A apresentação de Beatriz desapareceu, substituída pela planilha de Rafael. Eu peguei seu pedido de 20 milhões de reais e o coloquei no nosso modelo de EVA. É um número que sai direto do caixa. Pela contabilidade, ele é tratado 100% como OPEX, o que significa que ele reduz seu NOPAT, lucro operacional líquido, após impostos, na sua totalidade. Ele apontou para a tela. Uma grande célula vermelha brilhava como um alarme de incêndio. Seu departamento, Beatriz, utiliza cerca de 5 milhões em capital, computadores, escritórios, licenças. Seu plano de gastos de 20 milhões de reais não gera um retorno mensurável. Suas métricas de alcance e sentimento não pagam o WACC. O resultado é que seu orçamento, como está, gera um EVA negativo de 17 milhões de reais. Ele se virou para ela. A sala inteira prendeu a respiração. Você está, com todo respeito, me pedindo autorização para queimar 17 milhões de reais do dinheiro dos nossos acionistas? Seu modelo de valuation é uma fantasia de longo prazo se você destruir o valor da empresa no curto prazo. Ele a encarou. A pergunta não é se seu plano é bonito. A pergunta é, por que eu aprovaria isso? Capítulo 2. O desafio do NOPAT. As palavras de Rafael, queimar 17 milhões do dinheiro dos nossos acionistas, pairaram no ar, venenosas e frias. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Todos os outros diretores na sala olhavam para ela, alguns com pena, outros com ainda bem que não fui eu. Ela respirou fundo, forçando a calma em sua voz. Rafael, com o devido respeito, seu modelo está errado? Um silêncio chocado tomou conta da sala. Ninguém desafiava o novo diretor de FP&A, muito menos 5 minutos após ele ter aniquilado o maior orçamento da área. Rafael apenas ergueu uma sobrancelha. Errado? É matemática, Beatriz. Seu gasto de 20 milhões é um gasto operacional, um OPEX. Ele abate diretamente o seu NOPAT. Lucro operacional líquido após impostos. Não há como fugir disso. O modelo está errado porque a premissa está errada. Ela rebateu, dando um passo à frente. Ela não ia deixar sua estratégia de 5 anos ser destruída por uma única fórmula. E como mais eu trataria? Perguntou Rafael, no mesmo tom calmo e cortante. O dinheiro saiu do caixa. A contabilidade manda que seja OPEX. A contabilidade registra o passado. Estamos falando de estratégia. Ela largou seu tablet na mesa e foi até o grande quadro branco, pegando um canetão. Meu plano não é sobre o NOPAT deste ano. É sobre a perpetuidade no meu modelo de DCF, fluxo de caixa descontado. Ela desenhou um gráfico simples. Um eixo X, tempo, e um eixo Y, fluxo de caixa. Estes 20 milhões não são um custo, são um investimento que constrói um fosso competitivo. Ele diminui a nossa elasticidade de preço, nos dá pricing power. Ele aumenta a nossa taxa de retenção de clientes e o share of mind. Isso não impacta o fluxo de caixa de hoje, mas impacta exponencialmente o fluxo de caixa do ano 3, 4, 5 e para sempre. Ela circulou a ponta direita do gráfico, onde a linha subia. Meu valuation está correto. Ele captura o valor de longo prazo que os acionistas realmente compram. Sua métrica de EVA, que só olha o NOPAT de hoje, é míope. Rafael se levantou. Devagar. Ele não parecia com raiva. Parecia um professor prestes a corrigir um aluno. Míope? Beatriz, eu chamo de realista. Ele caminhou até o quadro branco e parou ao lado dela. A proximidade era desconfortável. Ele pegou o outro canetão, um vermelho. A sua perpetuidade, ele circulou a palavra que ela escreveu, é uma fantasia matemática se não sobrevivermos ao curto prazo.
O valuation total de uma empresa, o seu precioso DCF, nada mais é que o valor presente de todos os seus fluxos de caixa futuros. Ele escreveu uma nova fórmula no quadro, logo abaixo da dela. Valor, DCF, igual a capital investido, mais valor presente de todos os EVAs futuros. Esta é a ligação, Beatriz. O DCF e o EVA são, na verdade, a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. O seu modelo de DCF só funciona porque você assume que, em algum ponto no seu futuro mágico, o retorno sobre o capital será maior que o WACC. Ele bateu com o canetão no quadro. Você está me dizendo para ignorar os 17 milhões em valor que estamos destruindo hoje na esperança de uma perpetuidade que você não pode provar. Se continuarmos a ter um EVA negativo ano após ano, não haverá perpetuidade, haverá falência. Os investidores ativistas sabem disso. É por isso que eu estou aqui. Beatriz ficou sem palavras. Ele tinha usado a própria lógica de valuation dela contra ela. Ele estava tecnicamente correto, mas ela sabia, visceralmente, que ele estava estrategicamente errado. Então você está nos forçando a escolher entre o próximo trimestre e a próxima década? Ela acusou. Estou forçando vocês a provar como um se paga o outro, rebateu ele, a voz finalmente subindo um tom. Chega! A voz de Marcos, o CEO, ecoou pela sala. Ele se levantou, o rosto vermelho. Deu para entender. Os dois estão certos e os dois estão errados. Eu estou farto dessa briga de contabilidade versus marketing. Ele olhou para Rafael. Rafael, eu não vou liquidar essa empresa para ganhar um bônus de curto prazo. Sua lógica é impecável, mas não temos um negócio se matarmos o futuro. Ele se virou para Beatriz. E Beatriz, eu não vou assinar um cheque de 20 milhões baseado em paixão e projeções de 2030. Sua visão é o que nos trouxe até aqui, mas ela precisa se pagar. Ele pegou seu telefone. Carla, cancele todas as reuniões de orçamento do dia. Ele apontou um dedo para os dois. O orçamento de marketing não está aprovado e também não está cortado. Os outros diretores começaram a guardar seus pertences, aliviados por escaparem do fogo cruzado. Vocês dois ficam, disse Marcos. O restante da diretoria saiu apressadamente. Marcos foi até a porta e parou. São 11 horas da manhã. A sala Amazônia está reservada para vocês. O resto do prédio vai almoçar. Vocês não. Eu quero um modelo, um só, que mostre como o plano de longo prazo da Beatriz paga o WACC do Rafael. E eu quero isso na minha mesa amanhã às 9 da manhã. Descubram. A porta se fechou com um clique suave, que soou como o trancar de uma fechadura. Beatriz e Rafael ficaram sozinhos na sala fria, separados pelo abismo de suas duas filosofias e pelo brilho hostil das equações do quadro branco. Capítulo 3. Quem matou o lucro econômico? A porta da sala Amazônia tinha se fechado há 4 horas. O sol da tarde batia no vidro da janela, criando um brilho ofuscante na tela do projetor, mas o ar-condicionado mantinha a sala em uma temperatura ártica. Para Beatriz e Rafael, parecia que estavam presos em um limbo financeiro. A planilha na parede era um cemitério de ideias. Cada linha que Beatriz defendia com paixão, Rafael executava com lógica fria. Ok, disse Beatriz, esfregando as têmporas. A enxaqueca ameaçava. Vamos voltar ao programa de embaixadores verdes. R$1 milhão. Você marcou em vermelho, de novo. Rafael nem a olhou. Seus olhos estavam fixos na tela. Não marquei. Você não o justificou. Seu NOPAT não melhora no ano corrente. E não existe capital tangível sendo investido para o cálculo do EVA. É um buraco negro de custos. Não é um buraco negro. Beatriz se levantou, a frustração vencendo o cansaço. É um investimento em comunidade, em bus orgânico. Isso tem um valor intangível enorme, Rafael. Como eu coloco lealdade do cliente na sua equação? Você não põe. Rafael finalmente se virou e, pela primeira vez, sua voz controlada falhou, mostrando uma raiva genuína. Ele se levantou e foi até o quadro branco, pegando o canetão vermelho. Não entende, Beatriz? Ele bateu com o canetão no quadro, perto da fórmula do EVA.
Estamos aqui brincando de justificar buzz, enquanto o mercado lá fora nos analisa como açougueiros. Se o conselho me perguntar no fim do trimestre, Rafael, quem matou o lucro econômico? Eu terei que apontar diretamente para essa sua planilha. Terei que dizer que foi o Programa de Embaixadores Verdes. A acusação foi tão direta, tão brutal, que Beatriz recuou como se tivesse levado um tapa. Como ousa dizer isso? Rafael jogou o canetão na mesa com um baque surdo. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto surpreendentemente humano. A máscara do diretor de Private Equity caiu por um segundo. Eu ouso, ele disse, a voz agora mais baixa, carregada de um peso que ela não reconhecia. Eu já vi esse filme. Eu vi uma empresa com alma quebrar porque a alma não pagava as contas. Beatriz parou. A raiva dela se dissipou, substituída por uma curiosidade cautelosa. O que quer dizer? Ele olhou para a vista da cidade por um momento, como se decidisse se falaria. Antes daqui, eu estava em uma startup. Tecnologia de energia renovável, muito parecida com a Eco. Tinha uma alma incrível, fundadores apaixonados, exatamente como você. Eles gastavam milhões em branding e conscientização. O valuation deles era altíssimo, no papel. Ele fez uma pausa e o silêncio na sala foi preenchido pelo zumbido baixo do projetor. Mas eles não entendiam o EC. Eles não entendiam que a cada ano estavam queimando mais e mais capital sem gerar o NOPAT necessário para justificar o custo desse capital. Eventualmente, os investidores perderam a paciência. A alma da empresa não pagou as dívidas. Ela foi liquidada. E muitas pessoas que acreditavam na visão perderam seus empregos. Inclusive eu. Beatriz o encarou. Havia ali uma vulnerabilidade que ela não esperava. Não era uma questão de números para ele. Era pessoal. Ele não era um contador sem alma. Era um homem que tinha visto o custo da paixão não temperada pela disciplina financeira. Eu sinto muito, ela disse, honestamente. Rafael balançou a cabeça, como se afastasse a lembrança. Ele voltou para a planilha, sua armadura profissional se encaixando de volta no lugar, embora um pouco arranhada. Não sinta. Apenas me prove que o Programa de Embaixadores Verdes não é o assassino do nosso lucro econômico. Me mostre os números, não a narrativa. Os números. Beatriz olhou para a planilha e depois para ele. Ela pegou seu tablet. Havia uma mudança sutil no ar. Não era mais um ataque. Era um desafio. Ok, ela disse, sentando-se. Vamos rastrear o lead. Você quer números? Você vai ter números. Vamos calcular o custo de aquisição de cliente vindo desse programa versus o custo de aquisição de mídia paga. E então vamos comparar o Lifetime Value, o LTV, dos dois. Rafael se inclinou, seus olhos focados na tela do tablet dela. Ele pegou um canetão e começou a fazer anotações em uma folha em branco, rabiscando fórmulas. O LTV, ele murmurou mais para si mesmo. Se o LTV é maior, o retorno sobre esse capital de aquisição... A noite havia caído lá fora. Dentro da sala, sob a luz fria do projetor, eles começavam, pela primeira vez, a falar a mesma língua. Capítulo 4. O ponto de virada. Capitalizando a marca. Eram 2 da manhã. A sala Amazônia estava um caos de xícaras de café frias, embalagens vazias de sanduíches e folhas de flipchart rabiscadas com cálculos de LTV e CAC. O ar estava viciado e pesado de exaustão, mas também vibrava com uma energia nova e frenética. Eles tinham passado as últimas horas dissecando o programa de embaixadores verdes. Beatriz, com seus dados, provou que o LTV, valor do tempo de vida do cliente, dos clientes vindos de lá, era 60% maior, e o CAC, custo de aquisição, 40% menor. Rafael, por sua vez, pegou esses números e os traduziu em um VPL, valor presente líquido, para aquele projeto específico. O resultado era indiscutivelmente positivo.
Então é isso, disse Beatriz, jogando a caneta na mesa vitoriosa. O programa se paga, e muito. Rafael coçou os óculos esquecidos no topo da cabeça. Sim, o projeto em si é bom. Ele apontou para a tela principal, onde a planilha de EVA da empresa ainda brilhava em tons de vermelho. Mas isso não resolve nosso problema, continuou ele. Você provou que seu investimento de $1 milhão é bom, mas a contabilidade não se imposta. O dinheiro saiu do caixa. É um gasto operacional, OPEX, e abate o NOPAT este ano. Seu LTV positivo só vem nos anos 2, 3 e 4. Mas o EVA negativo é agora. Beatriz sentiu o otimismo murchar. Ele tinha razão. Eles tinham provado que estavam matando o lucro econômico por um bom motivo. Mas, para os investidores, o resultado era o mesmo. A empresa ainda parecia estar destruindo valor. Então, estamos presos? Ela murmurou. A contabilidade é uma âncora que nos impede de navegar. Rafael suspirou. A contabilidade é o que é. O PEX é o PEX. Fim da história. Beatriz se levantou e começou a andar pela sala, recusando-se a aceitar a derrota. Ela parou em frente ao quadro branco, encarando as duas equações que começaram tudo. EVA igual a NOPAT menos capital investido vezes WACC. Valor, DCF, é igual a capital investido mais valor presente de todos os EVAs futuros. Ela olhou para a fórmula do EVA por um longo tempo. Você está obcecado pelo NOPAT, Rafael. Todos os seus cortes são para proteger o NOPAT. Claro, é a única variável de curto prazo que podemos controlar. E se não for? Ela disse, os olhos se estreitando. E se estivermos atacando a variável errada? Rafael franziu o senho. O que quer dizer? Ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma ideia repentina e audaciosa. E se os 20 milhões não forem OPEX? Rafael riu, um som seco e cansado. Ótimo, vamos simplesmente fingir que o gasto não existiu? Não, ela rebateu, indo até a mesa e pegando o notebook dele. Ele foi pego de surpresa pela proximidade quando ela se inclinou sobre ele para controlar o mouse. Rafael ficou imóvel. O cheiro do perfume dela era uma distração inesperada no meio daquela sala estéril. Beatriz, isso é loucura. Ele conseguiu dizer, embora sua voz estivesse menos firme. A contabilidade é clara. O CPC 04, sobre ativos intangíveis, proíbe especificamente a capitalização de gastos com marketing e branding gerados internamente. Os auditores nos matariam. Eu não estou falando da contabilidade para os auditores, ela rebateu, a voz baixa e excitada. Eu estou falando da nossa contabilidade para o nosso modelo de EVA. É um ajuste gerencial. Rafael piscou. Um ajuste gerencial. O propósito desse gasto, continuou ela, falando rápido, é gerar benefício futuro por mais de um ano, certo? Nós acabamos de provar isso com o LTV. Pela definição econômica, isso é um ativo. Então, para fins gerenciais, vamos tratá-lo como um. O cérebro analítico de Rafael começou a disparar, superando o cansaço. Ele assumiu o teclado, a energia de volta. Um ajuste gerencial, ele murmurou. Isso pode funcionar. Ok, vamos simular. Os dedos dele voaram sobre o teclado. A tensão na sala mudou. Não era mais hostilidade, era colaboração pura. Vamos lá, disse Rafael. 20 milhões de orçamento de marketing, não vamos jogar tudo no OPEX, vamos... Ele olhou para ela. Amortizar pela vida útil do cliente. 3 anos, disse Beatriz, instantaneamente. Certo, vamos capitalizar 15 milhões como um novo ativo, um ativo de marca gerencial, e amortizar 5 milhões este ano. E os outros 5 milhões do orçamento? Digamos que são OPEX puros. Ele apertou Enter. As células da planilha recalcularam. Veja, ele disse surpreso, o NOPAT subiu muito. O EVA melhorou. Ele parou. Sua expressão mudou de surpresa para frustração. O que foi? Perguntou Beatriz, inclinando-se ainda mais. O EVA melhorou, mas não o suficiente. Ainda está negativo. Ele apontou para a fórmula. Nós resolvemos um problema, mas criamos outro. Como? O capital investido, explicou Rafael.
Ele era de 5 milhões para o seu departamento. Agora, nós adicionamos 15 milhões em um ativo de marca gerencial. Sua base de capital total agora é de 20 milhões. Ele destacou a segunda parte da fórmula do EVA, capital investido vezes o EACC. Nosso custo de capital, 12% sobre 20 milhões, explodiu. Nós só trocamos o assassino do lucro econômico. Antes era o NOPAT baixo, agora é o custo de capital alto. O buraco mudou de lugar. Ele se recostou na cadeira, parecendo derrotado. Mas Beatriz estava sorrindo, um sorriso largo e genuíno. Rafael a encarou. Por que você está sorrindo? Nós falhamos. Não, Rafael, nós não falhamos, nós vencemos. De que você está falando? Veja o que você disse. Ela tocou a tela perto do ombro dele. O assassino agora é o custo de capital. Isso significa que nosso novo ativo de marca de 15 milhões precisa gerar um NOPAT maior que o seu próprio custo, que é de 12%. Ele o olhou, começando a entender. O jogo mudou, disse Beatriz, os olhos fixos nos dele. Não estamos mais aqui tentando defender um gasto da tesouraria. Estamos aqui para provar o retorno sobre um investimento. E provar o retorno? Ah, Rafael, isso eu sei fazer. Ele a encarou. A proximidade, a hora, a intensidade da descoberta, tudo se misturou. Ele percebeu que ela não era apenas apaixonada, ela era brilhante. E pela primeira vez naquela noite, ele sorriu de volta. Ok, Beatriz, vamos calcular o retorno. Capítulo 5. O novo modelo. Alinhando EVA e DCF. Eram 3 da manhã. A adrenalina da descoberta de Beatriz, provar o retorno sobre um investimento, havia substituído o cansaço. A hostilidade tinha evaporado, substituída por algo muito mais potente. O foco intenso de duas mentes brilhantes, mirando no mesmo alvo. Certo, Beatriz. Vamos calcular o retorno, disse Rafael. Sua voz não era mais de um inquisidor, era a de um parceiro. Para o nosso novo ativo de marca de 15 milhões de reais, gerar um EVA positivo, ele precisa gerar um NOPAT de, no mínimo, ele digitou na calculadora, 180 mil reais por ano, só para pagar o WACCOC de 12%. E, para valer a pena, precisa gerar muito mais. Onde está esse NOPAT? Beatriz pegou seu tablet e o conectou ao projetor. A planilha fria de Rafael foi substituída por um painel de dados vibrante, cheio de gráficos de tendências e mapas de calor. Você tem zombado das minhas métricas fofas, disse ela, não com raiva, mas com um sorriso desafiador. Deixe-me mostrar o que elas realmente medem. Ela abriu um relatório. Lembra da minha fala sobre elasticidade de preço? Lembro que você disse que seu plano a diminuía, disse Rafael, inclinando-se, agora genuinamente interessado. Exato. Nossos concorrentes estão em uma guerra de descontos. Eles precisam dar 10% de desconto para fechar uma venda B2B. Por causa do nosso trabalho de branding até agora, nosso desconto médio é de apenas 4%. E em clientes que interagiram com o nosso programa de embaixadores é de 1%. Os olhos de Rafael moveram-se rapidamente, calculando. Isso é margem. Margem pura. Exatamente, disse ela. Agora, aqui. Nossas campanhas de conscientização. Você as vê como um custo. Eu as vejo como um seguro contra a comotização. Eu modelei o que aconteceria se cortássemos esse orçamento como você queria. Ela mostrou um relatório. Em 6 meses, nossa percepção de marca cairia e seríamos forçados a entrar na mesma guerra de descontos. Meu modelo mostra que teríamos que aumentar nossos descontos de 4% para 8% para manter o volume de vendas. Rafael pegou sua calculadora. Ele não precisava. Ele sabia o que aquilo significava. Isso... Ele murmurou, pegando o teclado. Uma redução de 4% na receita líquida. O impacto no NOPAT seria... Ele começou a construir um novo modelo em Excel. Beatriz sentou-se ao seu lado, tão perto que seus ombros quase se tocavam, apontando para os dados em seu tablet enquanto ele os traduzia em linhas financeiras. Coloque isso como a receita protegida pelo ativo de marca, disse ela.
É o nosso baseline de retorno. Ele concordou, os dedos voando. O NOPAT que evitamos perder. E agora some a isso a taxa de retenção de clientes. Clientes em nossa base de marca têm um LTV 60% maior. Isso não é só buzz, Rafael, é receita recorrente. Por 2 horas eles trabalharam em silêncio, em um ritmo perfeito. Ela fornecia os drivers de marketing, elasticidade, retenção, LTV, CAC. Ele os traduzia em drivers financeiros. Margem, receita, NOPAT, retorno sobre o capital. A mão dele parou sobre o mouse, pairando sobre uma célula. O que foi? Perguntou ela. A sua projeção de retenção. Você está sendo conservadora, disse ele, sem olhá-la. Ele estava ajudando-a a melhorar seus resultados e não só criticar. Coloque, ela disse suavemente. Ele clicou e então ele arrastou a fórmula final para a célula-mãe. ROIC, retorno sobre o capital investido, 16,5%. Eles encararam o número. O silêncio na sala era elétrico. O Wakikoki, ela sussurrou. É 12%, ele respondeu, com a voz baixa. O retorno de 16,5% era indiscutível, matematicamente superior ao custo de capital. O modelo deles funcionava. O EVA, e ele clicou na aba final do exumir executivo. A célula que por tantas horas brilhou em um vermelho raivoso de menos 17 milhões de reais, agora mostrava um número positivo, um verde sólido. Beatriz soltou o ar, um som que era metade riso, metade soluço. Nós conseguimos. Rafael reencostou na cadeira, passando a mão sobre o rosto, cansado, mas com um sorriso lento se formando. Era a primeira vez que ela ouvia sorrir de verdade. Não, Beatriz, disse ele virando-se para ela. A luz cinza do amanhecer começava a entrar pela janela, suavizando os traços cansados do rosto dele. Você conseguiu. Você tinha os dados o tempo todo. Eu só estava lendo o balanço errado. E você? Disse ela, a voz suave, a proximidade deles de repente muito real. Você fez as perguntas certas. Você me forçou a provar. Ele olhou para o quadro branco, para as 2 fórmulas que começaram a guerra. O seu DCF, ele disse em voz alta. O seu valuation de longo prazo, ao provar que o EVA de curto prazo é positivo e o retorno é maior que o Wakikoki, você validou sua perpetuidade. Você provou o seu DCF. Ela o encarou, percebendo que ele não era apenas um homem-número. Ele entendia a visão. Ele só precisava que ela fosse traduzida. Eles ficaram ali, no silêncio do amanhecer, a planilha verde brilhando entre eles como um troféu. A batalha havia acabado. E na exaustão e no respeito mútuo, algo completamente novo e muito mais complicado estava apenas começando. Capítulo 6. A tese de investimento. A sala de reuniões do conselho era muito maior que a Amazônia e infinitamente mais intimidadora. A mesa de mogno escura parecia ter quilômetros de comprimento. De um lado, sentava-se o conselho de administração e Marcos, o CEO, que parecia pálido. Do outro, sentavam-se os abutres, como a empresa os apelidara, os representantes do fundo de investimento ativista. Eles tinham sorrisos frios e olhos que não piscavam. A atmosfera estava carregada. Todos ali esperavam sangue, esperavam ver o novo e agressivo diretor de FP&A, Rafael, destruir publicamente o orçamento de marketing para apaziguar os investidores. Certo, Rafael, disse o investidor principal, um homem chamado Dr. Aranha. Marcos nos disse que você tem uma nova abordagem para a alocação de capital. Estamos ansiosos para ver os cortes. Beatriz, sentada ao lado de Rafael, sentiu um nó no estômago. Este era o momento. Rafael se levantou, ajeitando o terno. Ele e Beatriz mal tinham tido tempo de tomar um banho e trocar de roupa. A exaustão de 48 horas de trabalho intenso estava escondida sobre uma camada de pura adrenalina. Obrigado, Dr. Aranha, disse Rafael, sua voz calma e firme. Ele abriu a apresentação. Como vocês sabem, meu mandato é implementar o EVA como nossa principal métrica de performance.
Só criamos valor se nosso retorno for maior que o nosso WACC, de 12%. Os investidores ativistas assentiram, satisfeitos. Era a linguagem deles. Nossa análise inicial, projetou Rafael, e a célula vermelha de EVA negativo, 17 milhões de reais, apareceu na tela. Mostrava que o plano de 20 milhões da diretora Beatriz era o maior destruidor de valor da companhia. Ele fez uma pausa, deixando a informação pairar na sala. Marcos, o CEO, parecia estar prestes a ter um colapso. E esta análise inicial, continuou Rafael, sua voz cortando o silêncio, estava completamente errada. O sorriso de aranha desapareceu. O conselho se inclinou para a frente. Estávamos medindo errado, disse Rafael. Estávamos tratando um investimento de longo prazo como um custo operacional de curto prazo. A contabilidade nos força a registrar como OPEX, mas a gestão nos exige que vejamos como CAPEX. Ele avançou o slide. O novo modelo apareceu. Ajuste gerencial. O ativo de marca. O que Beatriz e eu fizemos nas últimas 48 horas foi traduzir, ele disse, e pela primeira vez olhou para ela, um reconhecimento público que fez o coração dela acelerar. Traduzimos as métricas de marketing em drivers financeiros. E para isso, Beatriz... Ele gesticulou para ela. Eles nem tinham ensaiado. Foi instintivo. Beatriz se levantou, assumindo o controle. Ela não falou de paixão ou comunidade Amazônia. Ela falou de números. O Dr. Aranha está correto em se preocupar com o retorno, ela disse, olhando diretamente para o investidor. E é por isso que não estamos pedindo 20 milhões em custos. Estamos solicitando 15 milhões em investimento em um ativo que já está performando. Ela avançou os slides. Gráficos de elasticidade-preço, modelos de retenção, dados de LTV versus CAC. Este ativo é o que nos permite manter as nossas margens 4% acima dos concorrentes que vivem de descontos. Este ativo é o que faz nossos clientes valerem 60% a mais. Não é buzz, senhores, é um fosso competitivo. Ela parou no slide final. Aquele que ela e Rafael haviam construído juntos às 4 da manhã. Este ativo de marca não é uma fantasia. Ele tem um retorno claro, e o retorno dele é este. O número brilhou na tela. ROIC, retorno sobre o capital investido, 16,5%. Rafael se levantou ao lado dela, formando uma frente unida. Nosso VAC é de 12%. Disse Rafael retomando. O investimento em marketing, quando medido corretamente, não destrói valor. Ele gera um retorno 450 basis points acima do nosso custo de capital. Ele é, hoje, o melhor e mais lucrativo investimento que podemos fazer. Ele mudou para o slide final. A planilha de EVA, agora mostrando um número verde, sólido e positivo. Ao provarmos o EVA de curto prazo, nós validamos matematicamente o valuation de longo prazo da Beatriz. Alinhamos os dois mundos. Esta não é uma proposta de orçamento, é a nossa tese de investimento. A sala ficou em silêncio absoluto. Dr. Aranha parecia atordoado. Ele tentou contra-atacar. Mas, e os auditores, a contabilidade? A contabilidade é para os relatórios externos, disse Rafael calmamente. O EVA é para a gestão. Os auditores verão OPEX. Nós mediremos como um investimento. E os senhores verão o resultado na linha final do NOPAT e, eventualmente, no preço da ação. Marcos, o CEO, que estava em silêncio até então, sorriu. Finalmente sorriu. Ele olhou para o conselho. Senhores, disse Marcos, a voz cheia de orgulho, acredito que temos um plano. Proponho a aprovação do orçamento de marketing como apresentado pelos diretores. Um a um, os membros do conselho assentiram. Até mesmo o Dr. Aranha, vendo-se sem argumentos matemáticos, deu um leve aceno de cabeça impressionado.
estava aprovado. Enquanto a sala irrompia em conversas e apertos de mãos, Beatriz e Rafael permaneceram parados por um segundo. A adrenalina da batalha começou a diminuir. Ele se virou para ela, um brilho nos olhos que ela nunca tinha visto. Bom trabalho, Beatriz. Digo mesmo, Rafael. A formalidade das suas palavras não escondia a eletricidade da vitória compartilhada. Conclusão. As lições de O Cálculo do Valor. Dicas para um orçamento empresarial focado em valor. A novela O Cálculo do Valor ilustra o conflito central que assombra a maioria das diretorias. A batalha entre as métricas de curto prazo, lucro econômico /EVA, e a criação de valor de longo prazo, valuation. A jornada de Rafael, o cético do FP&A focado no EVA, e Beatriz, a visionária do marketing focada no DCF, não termina com um vencedor, mas com uma fusão. Eles provam que as duas métricas não são inimigas, mas sim duas faces da mesma moeda. Um orçamento empresarial tradicional pergunta: quanto gastamos no ano passado e quanto podemos cortar? Um orçamento de valor, como o que eles foram forçados a criar, faz perguntas diferentes. Onde alocamos nosso capital este ano para gerar o maior retorno acima do seu custo? Aqui estão as principais lições e dicas práticas extraídas da história. 1. Conheça o vilão da história, o custo do capital. A primeira coisa que Rafael fez não foi apresentar cortes, mas sim o WACC, custo médio ponderado de capital, de 12%. Esta é a taxa de aluguel do dinheiro dos seus acionistas e credores. A lição: muitas empresas operam sem sequer conhecer seu WACC. Elas comemoram lucros contábeis, mesmo que esse lucro seja inferior ao custo do capital usado para gerá-lo. A dica: calcule seu WACC e trate-o como o principal indicador de desempenho. Cada real investido, em estoque, em máquinas ou até mesmo em marketing, precisa gerar um retorno superior a essa taxa. 2. Pense como um investidor, não apenas como um contador. O conflito inicial de Rafael e Beatriz foi sobre contabilidade. O orçamento de 20 milhões de reais era OPEX, despesa que abate o lucro, ou CAPEX, investimento que vira ativo. Para a contabilidade fiscal, era OPEX. Para a estratégia, era CAPEX. A lição: a contabilidade registra o passado. A gestão decide o futuro. O orçamento base zero é útil, mas o orçamento baseado em valor, que foca no EVA, é superior. A dica: use ajustes gerenciais. A virada de chave no capítulo 4 foi quando eles decidiram tratar o investimento em marca como um ativo de marca gerencial. Para fins internos de tomada de decisão, seu orçamento pode e deve capitalizar gastos que geram benefícios futuros, mesmo que a contabilidade tradicional os trate como despesa. 4. O orçamento é um diálogo, não um ditado. A sala de guerra. O CEO trancou Rafael, finanças, e Beatriz, marketing, em uma sala. Isolados, eles pararam de se atacar e começaram a se ouvir. Rafael emprestou sua disciplina analítica à visão de Beatriz, e ela deu propósito estratégico aos números dele. A lição: o orçamento mais destrutivo é aquele feito em silos, onde o financeiro simplesmente envia uma meta de corte de 10% para todos. A dica: o ciclo orçamentário deve ser uma tese de investimento colaborativa. Finanças não é o departamento do não, é o departamento do como. Ele deve ajudar as áreas a provar como suas ideias geram um retorno acima do WACC. A conclusão final: o verdadeiro lucro econômico não é apenas um número positivo no final do ano. É a prova de que a empresa está usando o dinheiro de hoje para financiar sua perpetuidade de forma rentável. Um orçamento de valor
garante que o EVA de curto prazo e o valuation de longo prazo estejam perfeitamente alinhados, garantindo que o único assassino na sala seja a má alocação de capital e que ela seja descoberta antes que seja tarde demais.